Ok, queridos? E essa palavra, ela tem até, eu coloquei um tema chamativo, né, mas desafiador, porque foi o que Deus falou no meu coração. Eu tenho um histórico, né, de caminhada com Jesus, vou fazer 60 anos daqui a 5 meses, então eu tenho um histórico de praticamente 40 anos. Daqui a 5 meses eu faço 60 anos. Não vou poder sentar junto com vocês mais, tá vendo? Idoso, isolamento social, né? Ainda bem que a gente tem permissão para poder estar aqui e ficar aqui em cima como sacerdote, como pastor. E Deus trouxe no meu coração justamente isso, dentro do nosso histórico, da nossa caminhada. Entenda isso, falo isso com muito temor e tremor diante de Deus. A gente tem tido muitas experiências com Deus, muitas. E Deus, quando falou no meu coração, falou justamente disso, sobre essa palavra. Deus trouxe assim no meu coração, e aí, vai continuar vivendo na média? Eu não te chamei para você viver na média. Por alguns contextos que eu tenho falado com Deus, tenho orado. E eu falei, meu Deus, não, tu não me chamaste para viver na média. E foi essa palavra que Deus trouxe no meu coração. Então Deus falou comigo, então, saia da média. Não viva na média porque você não foi chamado para viver na média. E o tema dessa mensagem é justamente esse. Né? É justamente esse. Deus não nos chamou para viver na média. Não viva na média, querido. Essa palavra média, na verdade, a sua origem, ela tem como definir as pessoas que não se destacam. Basicamente é isso. Quem vive na média, vive de igualmente a todos dentro daquela área específica que ele está vivendo, se relacionando. Quem vive na média, ele não desponta, ele não aparece, ele não é visto. A palavra medíocre, né, é uma palavra que às vezes parece ofensiva, mas ela não é ofensiva. Quando alguém chama você medíocre, não é que alguém esteja te ofendendo, ele só está dizendo que você não se destaca. Que você vive na mediocridade, ou seja, você vive dentro de um esquema aonde foi estabelecido para todo mundo e você se mantém ali, confortavelmente. Mediocridade significa viver na média ou abaixo dela. Você pode pesquisar no dicionário que tu vai ver que é isso. E Deus não nos chamou para viver uma vida mediana. Se tu parar para analisar, quando Deus chama alguém, esse alguém foi chamado para viver fora dessa média. A palavra de Deus nos ensina que nós somos sal e luz. Quando ele diz que você é sal e luz, ele está dizendo que você tem que brilhar e tem que salgar. Dar sabor, dar paladar. Você tem que viver de uma forma que você faça diferença aonde você está vivendo. A palavra de Deus nos ensina que não se acende uma lamparina, um lampião, um candeeiro, e se coloca debaixo de um cesto, debaixo de uma cama, mas eles são colocados no velador, e o velador é um local de destaque que se coloca na parede para poder iluminar o ambiente. E Jesus está falando isso, não se esconde uma cidade edificada sobre um monte. E se tu parar para olhar o histórico dos homens de Deus, todos eles em seu tempo se destacaram. Quando eu falo se destaque, queridos, por favor, entenda isso. Eu não estou falando aqui de holofote, de fama, não é isso não. Estou falando de se destacar em Deus, fazer aquilo que Deus está querendo que você faça, para que Deus seja reconhecido, visto, através daquilo em que você se propõe a fazer. Se destacar significa sair da mesmice, fazer algo diferente para aquilo que Deus determinou para a sua vida. E eu quero compartilhar justamente isso, baseado num texto de Mateus 14, que é um texto muito conhecido. E a palavra de Deus nos ensina, através desse texto, que Pedro andou sobre as águas. Mateus capítulo 14, ele fala desse episódio que se deu com Pedro. Queridos, eu me permita falar assim com vocês, porque eu acredito que vocês compartilham dessa mesma fé que eu, da palavra de Deus, e para mim o que está escrito aqui está escrito. Ou seja, nada
é fantasioso. O que está escrito não é uma invenção. Não é algo para, sabe, dar a você uma ideia de que, caramba, não. A palavra de Deus registra episódios, fatos que aconteceram na vida desses homens. Atos dos Apóstolos, a narrativa de Atos dos Apóstolos é a narrativa dessa igreja, né, que após morte, ressurreição e ascensão de Cristo e a descida do Espírito Santo, em Atos capítulo 2, fala justamente o que eles viveram. Mostra isso de uma forma clara, de como eles viveram o sobrenatural. Como eles viveram um momento assim tremendo em relação a aquilo que Deus vinha fazendo. Tanto é que Atos dos Apóstolos é o livro que não tem fim. Não sei se vocês já ouviram sobre isso. Atos dos Apóstolos não é um livro que termina, porque Atos dos Apóstolos é a história da igreja. E nós somos a igreja. Ela continua. Amém, queridos? Então, o que nós entendemos? Nós entendemos que aqueles homens que viveram o que viveram, cujo livro não se encerrou, Lucas não encerra o livro de Atos, Lucas está dizendo o seguinte: a igreja continua, a igreja não tem fim. O encerramento da igreja será com arrebatamento, queridos. Então a história da igreja continua. O que aqueles homens viveram não foram experiências exclusivas. É o mesmo Senhor, é o mesmo Deus, que quer nos levar também a viver experiências tremendas. E eles foram, morreram, mas a igreja permanece. Se você, hoje nós temos um livro famosíssimo, creio que de repente você já até leu, né, Os Heróis da Fé. Se você ler o livro dos Heróis da Fé, não tem nada a ver com esses homens que estão narrados na Bíblia, mas homens que viveram pós-igreja primitiva e que marcaram seu tempo, que viveram coisas surreais. Então, amados, Deus está nos chamando para sairmos da média. Você aqui que está nos assistindo, de repente você está em casa, confortável, glória a Deus por isso. Mas essa palavra também alcança você aí onde você está. Deus está falando contigo também. Deus quer que você viva acima da média. Eu sei que viver acima da média, ela nos traz, entendo o que eu vou dizer aqui, desconforto. Ela nos traz certo incômodo, porque ela nos tira daquilo que nos é, que chamamos, né, estou bem, estou tranquilo, estou em paz, né, estou na minha, eu não mexo com ninguém, ninguém mexe comigo. Não é verdade? Falando isso, até me lembrei de um pastor amigo meu que ele, enfim, né, certo dia eu encontrei com ele no supermercado Extra aqui, e ele, já tínhamos mais ou menos um ano que nós não nos víamos, e ele falou comigo: pastor César, estou de volta a Brasília, fiquei um ano e pouco fora, mas eu quero dizer para você que estou de volta aqui, se você quiser me convidar para eu pregar lá na sua igreja, eu vou lá. Só tem um detalhe, já faço a observação para o pastor ficar ciente, eu não prego mais sobre libertação, esse negócio de demônio, essas coisas, eu não prego não, porque eu tive muitos problemas. Então eu decidi fazer o seguinte: eu não mexo com o diabo não mexe comigo. Aí eu ouvi isso de um pastor, Paulo Itajaí, meu pastor Paulo. Eu convidei ele, sabe quando foi, né? Que eu convidei para ir lá na igreja pregar, né? Nunca. Entende, queridos? Eu não mexo com ele não mexe comigo. Queridos, entenda o que eu vou falar. Nós estamos aqui para mexer com o diabo. Mas só o fato de você adorar o Senhor conforme você adorou aqui, você mexe com Ele. Só o fato de você servir ao Senhor, tu mexe com Ele. Só o fato de você viver uma vida para a glória do nome do Senhor. Quando digo mexer, não é ficar lá catucando Ele, não. Faça o que Deus mandou fazer, que Ele já está revoltado contigo. Tem pessoas que às vezes, né, entendo o que eu vou dizer aqui, queridos, se preocupam: alguém teve uma visão, que o diabo está preparando uma cilada para mim, é o laço, é não sei o quê, é não sei o que lá, e o cara entra em desespero: vou orar, eu vou jejuar. Eu não oro, eu não jejuo, eu não clamo em relação a esse tipo de coisas. Entendo o que eu vou dizer, queridos? Entenda aqui, por favor. A gente fala algumas coisas, a gente precisa que as pessoas entendam, né? Não é que... Sabe por quê? Que eu vou jejuar porque eu fiquei sabendo que o diabo está furioso comigo. Eu vou jejuar porque eu fiquei sabendo que o diabo preparou um laço para mim. Entendo o que eu estou dizendo. Eu oro e jejuo em relação àquilo que eu entendo que Deus tem para a minha vida. Porque ninguém precisa me falar que o diabo está furioso porque a Bíblia diz. Ninguém precisa falar que o diabo está doido para acabar com a minha vida porque a Bíblia me ensina isso.
Ninguém precisa ter uma revelação quando a própria Bíblia fala que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Eu sei que o diabo, em todo tempo, ele quer me ceifar. Em todo tempo, ele quer me afastar dos caminhos do Senhor. Em todo tempo, ele quer destruir a minha fé. Eu sei que em todo tempo, a Bíblia fala que ele anda ao meu derredor, bramando como leão, tentando me tragar em todos os momentos. Se eu der uma brecha, vai acontecer. E eu sei que eu sozinho não posso contra ele. Ele brinca comigo. Ele acaba com a minha vida. Eu sei que ele faz isso. Ele tem poder para fazer isso? Tem. Eu sozinho tenho. Agora, com Jesus, querido, eu piso na cabeça dele. Com Jesus, ele está debaixo dos meus pés. Por quê? Esse mesmo diabo que a Bíblia fala que anda ao meu redor, ele sabe que ao meu redor está o anjo do Senhor. Ele sabe que o nome que é sobre a minha vida, o nome de Jesus, é maior que qualquer poder que ele acha que tenha. Então eu não tenho que me preocupar com o que ele pensa ou com o que ele quer fazer. Eu tenho que tentar buscar e viver no centro da vontade de Deus e ponto, e não dar legalidade para ele. Eu também não vou brincar, a Bíblia diz para nós não subestimá-lo. Mas a Bíblia fala o quê? Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resistir o diabo, e quem é que foge é ele. Então eu não tenho que ficar preocupado com essas coisas. Entende o que eu estou falando, amados? Amém? Foi claro? Eu tenho que me preocupar em andar com aquilo que o Senhor estabeleceu, com a vontade dele. E é sobre isso que eu quero falar de manhã, aqui nessa manhã com você. Deus te chamou para viver acima da média. Seu nome é? Carlos. Amém, Carlos? Deus te chamou para viver acima da média. Esse texto de Mateus, não se preocupe que, eu vou ver acima da média, vai causar um reboliço. Vai mesmo. No mundo espiritual vai causar um reboliço, você não tem noção. E pode até ser morto por isso. Sua vida ser ceifada, porque os homens que viveram acima da média, se tu for ver o histórico deles, misericórdia. O final deles parece que foi finais assim horrendos. A morte dos apóstolos foram coisas assustadoras. Mas foram homens que marcaram suas épocas e viveram acima da média. Viveram aquilo que Deus tinha para que eles vivessem, queridos. Amém? Mateus capítulo 14, vamos lá. Mateus capítulo 14 fala justamente desse episódio de Pedro andar sobre as águas. Nós conhecemos a história, sabemos o que aconteceu. E eu quero me deter em alguns versículos aqui para trazer essa palavra para vocês aqui, de uma forma que vocês entendam isso. Que você não foi chamado para viver na média. A sua vida não pode ser uma vida de alguém que caminha na média. A proposta de Deus para a sua vida é acima da média. Amém, amados? O que nós precisamos, então? Vamos aprender aqui nisso que aconteceu aqui. Antes de mais nada, de eu citar aqui o texto que está ali, eu quero dizer que dentro desse contexto, eles estavam em obediência, hein? Esses apóstolos aqui, quando eles viveram esse momento aqui, da tempestade aqui, no mar aqui, eles não estavam em desobediência, não, eles estavam em obediência, estavam indo para onde Jesus mandou eles irem. Imagine Jesus mandar você ir numa direção, você vai e de repente, aquela tempestade, aquele caos, tu fala assim, Jesus, qual é a tua? Não estou te entendendo. Às vezes parece que, quando vem uma tempestade, isso é outra coisa também, queridos, por favor, que às vezes a gente comete alguns erros. Viver o bom da vida vem de Deus. Aí quando vem alguma coisa que a gente julga ser ruim, a gente culpa o diabo. É o diabo, o diabo está furioso. Por favor. Entendo o que eu preciso dizer. Jesus mandou esses caras pegar esse barquinho e atravessar esse mar. E no meio do mar veio essa tempestade. Tá? Jesus foi ter com ele andando sobre as águas. A gente vai. Mas deixa eu só trazer um texto que eu acho tremendo, para você entender essa visão em relação do Senhor ter o controle de tudo da sua vida, estar com você em qualquer momento. Pensa nisso. Vamos lembrar aqui de Jó. Jó recebeu algumas notícias, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Você perdeu isso. Só desgraça. Entenda o que eu vou dizer, queridos. Para que a tua fé descanse em Deus. E você não pire, não fique nervoso, porque muita gente abandona a sua fé quando está vivendo uma crise, quando está vivendo um momento de dificuldade, quando está vivendo um momento de perseguição, de luta. Abandona, porque acha que o Senhor abandonou. Entenda o que eu vou dizer.
Depois que Jó recebeu todas as notícias, diz a palavra de Deus que ele, resumindo o que ele fala o seguinte, olha, ele se prostra, levanta a sua mão, adora a Deus, e ele usa a seguinte frase: Deus deu, Deus tirou. É assim que ele fala, Carlos. Deus, olha só, tudo que aconteceu, todas as perdas de Jó. Se um dia eu puder, eu prego sobre isso aqui para vocês, tá? O que nós devemos fazer quando temos perdas? Qual é a nossa posição diante disso? E Jó falou, Deus deu, Deus tirou. Acabou. E argumentando com a mulher dele sobre essa situação, ele fala assim, mulher, para pensar um pouquinho. Porventura receberíamos o bem de Deus e não o mal? Olha a visão desse homem. Agora, lá no final, no capítulo 42, aí a gente entende. Ele fala assim, Senhor, com os meus ouvidos ouvia falar de ti, porém agora te veem os meus olhos. Jó conhecia Deus de ouvir falar. Depois de toda essa experiência, Deus abençoou Jó de uma forma tremenda depois, deu tudo em dobro para ele. As filhas de Jó, da segunda geração, porque aquela morreu, foram lindas, inclusive uma delas é Cássia, é o nome da minha filha, que eu coloquei em homenagem a essa situação. Disse que as filhas deles eram as coisas mais lindas, não haviam moças mais lindas e formosas que as filhas de Jó. Mas ele diz, Senhor, eu ouvia falar de ti, agora os meus olhos te veem. Então, queridos, às vezes numa luta, numa situação difícil que nós estamos enfrentando, entenda o que eu vou dizer, você é filho de Deus, entenda isso, Deus está trabalhando no teu coração, está ajustando algumas coisas, sabe por quê? Porque Deus quer se revelar de uma forma da qual você nunca experimentou em sua vida. Tão somente, eu não sei se você está vivendo isso, você que está nos assistindo, não sei se você está vivendo um momento de luta tão grande, eu quero deixar essa palavra clara para você, o Senhor está no controle da sua vida, o Senhor está no controle da vida de vocês. Ele está querendo se revelar de uma forma como nunca antes se revelou na sua vida. Então espera, aguarde, mantenha firme a tua fé. E você vai viver coisas acima da média. Amém? Você pode aplaudir o Senhor por isso? Aleluia! Oh Deus, deixa eu entrar aqui no texto. Então diz assim, queridos, tá? O Senhor mandou eles irem, pegaram o barco e foram, e veio a tempestade. E no meio dessa tempestade, Jesus veio andando sobre as águas. E aí eles se assustaram, se apavoraram. E acontece algumas coisas que eu quero compartilhar com vocês aqui. Que diz assim, justamente aqui, olha. Cadê? Estava lá, não está. Está aqui, não está aqui. É assim mesmo? Ah, está aqui. E respondeu-lhe Pedro e disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. A primeira coisa que eu quero compartilhar com vocês, queridos, diante desse cenário aqui, em que Jesus vem andando sobre as águas, eles ficaram apavorados, a Bíblia diz que eles gritaram, ficaram com medo. E aí o Senhor fala assim, calma, sou eu. E quando Jesus fala isso, Pedro faz essa colocação para ele, se és tu, me manda ir ter contigo por cima das águas. As águas não estavam serenas. Era tempestades, elas açoitavam o barco de tal forma que parecia que o barco ia afundar, queridos. Aquele temporal, aquela tempestade estava assustadora. Só que Pedro, ele fala justamente isso, se és tu, me manda ir ter contigo. O que eu quero dizer para você em primeiro lugar? Para quem quer viver acima da média, tem que tomar atitudes acima da média. Qual é a atitude da média? Opa, vamos ficar aqui. Jesus, és tu? Então vem cá, acalma esse vento, acalma essa tempestade, entra no barco com a gente. A média talvez fosse essa. Então nos socorre, vem para dentro do barco, dá um jeito nesse caos. Agora o cara que quer viver acima da média, ele tem uma atitude diferente. Pedro não tinha que pedir para andar sobre as águas, tinha? Ele tinha que pedir para acalmar a tempestade. Mas ele fala, se és tu, então, olha, me manda ir ter contigo sobre as águas. Quem quer viver acima da média, queridos, não pede para a tempestade passar, mas ele pede para andar sobre a tempestade.
Ele fala, Senhor, me ensina com essa tempestade. Se ela veio, tu tem alguma coisa para me ensinar. Se essa tempestade está na minha vida, tu quer acrescentar. Se essa tempestade está na minha vida, é porque tu quer falar comigo. Se essa tempestade está aqui, é porque tu quer se revelar a mim, como nunca se revelou. Ele tem uma visão diferente. Ele não condena a tempestade, o Senhor que controla a tempestade. Ele busca aprender com a tempestade. Ele busca viver algo nunca vivido por ele no meio da tempestade. E é isso que Deus quer que você entenda, queridos. Para viver acima da média, nós não temos que ficar com medo da tempestade e pedir ao Senhor para acalmar a tempestade. Nós temos que pedir para Ele nos levar sobre a tempestade, para que possamos viver o que nunca viveríamos sem essa tempestade na nossa vida. E podermos dizer como Jó. Aqui, olha, eu ouvia falar, Senhor, mas diante disso eu estou te vendo. Eu estou te vendo, Senhor. Eu estou vendo porque eu estou experimentando algo que eu nunca havia experimentado na minha vida. Então, querido, em nome de Jesus, a primeira coisa que nós precisamos entender é que a tempestade ela não vem para te destruir, mas a tempestade vem para te levar acima da média. Viver algo acima de que todos estejam vivendo. Essa é a realidade. Precisamos entender isso. Então, a primeira coisa que a gente entende, para quem quer viver acima da média, é que tem que ter atitudes ousadas. Tem que ter atitudes ousadas, queridos. Eu já tive algumas na minha vida que só Jesus na causa, não é fácil. Eu não estou dizendo para você que é fácil, entendo o que eu vou dizer, e posso falar isso por experiência. Já tomei atitudes na minha vida muito difíceis. Mas entendendo que era o Senhor, eu tomei. E estou aqui. Amém? Estou aqui. Esses dias eu vi a minha sobrinha foi sepultada essa semana agora. Ela veio a falecer. No outro dia eu contei aqui, né, que eu me alegrei pela conversão dela. E da minha irmã mais velha, de 70 e tantos anos, 76, 77, sempre confundo. E a filha dela, as duas desceram às águas. E eu me alegrei. Mas ela já vinha, não sei se mais ou menos há uns 10 anos, com debilidades, enfim. Não é o contexto que eu não quero, né? Mas ela vinha com vários problemas de saúde. E ela desceu às águas, tem 2 meses atrás. E ela era devota mesmo do espiritismo, assim, de carteirinha, de ter altar dentro de casa, enfim. Né? Casinha e tal, aquelas coisas todas. É 2 meses. Mas ela já vinha debilitada. E esses dias, o Senhor tomou para si. Ela desceu às águas, se batizou. Fiquei muito feliz, mas ela teve algumas complicações. E o Senhor tomou para si. Eu me alegrei. Fiquei feliz, porque eu sei que foi o Senhor que preparou ela para levar. Eu sei que foi o Senhor que... E ela viveu, eu conversei com o pastor dela no Rio, liguei para ele, bati um papo com ele. E ele falou, pastor César, a tua sobrinha nunca viveu uma vida tão intensa nesses 2 meses, que ela, na verdade, 4 meses para 5, que ela se converteu, 2 meses de batizar. E ele me contou o histórico dela, mesmo debilitada, ela pedia para as pessoas pegarem ela em casa e levar para a igreja. Ela viveu meio que um TNT, né? Algo explosivo na vida dela nesse período. E eu creio que o Senhor tomou para si. Falou, mas é aí, queridos. Para nós pode não parecer, mas a palavra de Deus fala que é agradável aos olhos do Senhor quando Ele recolhe um dos seus. É agradável. Cessa tudo. E nós vamos estar na glória. Entende? Mas enquanto não chegar esse momento de Deus, vamos ralar. Fazer o que o Senhor quer que façamos e viver acima daquilo que a média desse povo, nessa sociedade, vive, amados. Então, nós precisamos ter atitudes. Qual foi a atitude de Pedro? Eu quero andar sobre as águas. Não só me manda ir ter contigo, ou vem para o barco, mas eu quero andar sobre essas águas tempestuosas. Isso parece meio paradoxal, isso parece meio masoquismo, né? Vamos dizer assim, no contexto espiritual. Como é que o cara pede para andar por cima de uma água que está em tempestade? Mas é isso mesmo. Em outras palavras, viver acima da média é meio que loucura.
Porque você vai viver o que ninguém aceita racionalmente. Ninguém aceita. Segunda coisa, para quem quer viver acima da média, vamos acelerar um pouquinho mais, Senhor, me ajuda. A segunda coisa, quem quer viver acima da média, não espera pelos outros. Pedro pediu para alguém, vamos comigo, vamos falar com ele para ele chamar a gente. Vamos, galera, é o Senhor, me dá a mão aqui, desce comigo. Quem quer viver acima da média, Carlos, entenda isso. Muitas das vezes ele vai estar sozinho. A experiência é dele, é com ele e com Deus. Vocês estão entendendo? Qual o seu nome? Rafael. Ei, Jeová que cura. Você entende, queridos? Quem quer viver acima da média, não pode ficar assim, vamos, galera. Se vocês forem, eu vou. Se vocês me derem a mão, junto, vamos lá no 3, hein? No 3, todo mundo dá a mão aqui no 3, vamos pular do barco. Quem quer viver acima da média, ele precisa entender que as decisões são dele. É dele. É ele que quer viver acima da média. Não são as outras pessoas. Quando eu quis viver acima da média e aceitei o chamado de Deus, eu sei o que eu vivi. Eu sei o que eu ouvi, mas a experiência era minha. Quando o Senhor me chamou, falou, César, larga tudo, eu quero você tempo integral. Era eu. Eu fiquei 2 anos orando e buscando a Deus para tomar essa decisão que ele vinha falando comigo. César, desiste, abre mão, eu quero você integralmente na minha obra. Eu ficava assim, ai meu Deus, como é que negócio é esse? Eu tenho família, eu tenho esposa, eu tenho 2 filhos. Ainda tem um agravante. A igreja que eu fazia parte, o pastor não tinha tempo integral, eu era evangelista. O pastor não tinha tempo integral. E para agravar um pouquinho mais, olha como é que Deus testa a gente. Para agravar um pouquinho mais, além dele não ter tempo integral, o nosso pastor lá na época, isso há 40 anos atrás, 41 anos atrás, ele trabalhava e não concordava, na sua época, que pastor vivesse tempo integral. Ele entendia que todo pastor tinha que trabalhar e tinha que ter sua renda. Amém, tem que ter mesmo. Se Deus chamou ele para trabalhar, ele vai ser missionário no trabalho dele. Entenda o que eu estou falando aqui, queridos. Nós temos vários pastores aqui na igreja que trabalham. Tem sua renda e Deus usa esses camaradas de uma forma tremenda. Não estou dizendo que está errado, não é isso não. Estou falando comigo, lá atrás, há 40 anos atrás, Deus falou, eu quero separar você, eu quero que você fique separado. Falou comigo. Então é comigo. Eu não tenho que chamar ninguém. Comigo. E eu tomei essa decisão. Depois de 2 anos orando, pedindo a Deus, ele trouxe isso. E eu tomei. E por conta dessa situação da igreja que eu fazia parte, não é que eu afrontei ninguém, não, era eu e Deus. Eu continuei na mesma igreja. Eu fiquei lá, não saí por causa disso. E Deus me abençoou. 1 ano depois, Deus me levou a pastorear uma igreja. O ministério que eu fazia parte me abençoou, me enviou. Eu fui abençoado pela igreja. Tudo em paz. Mas era comigo. Não me faltou nada. Eu me lembro que houve um momento. Esse reloginho aqui é mais rápido do que o meu, né? Esse reloginho ali corre mais rápido que o meu. Aí eu me lembro que minha esposa, né? Uma situação muito difícil que a gente estava vivendo por conta disso. E aí nós estávamos na sala conversando. E ela virou para mim, ela estava entendendo tudo aquilo. Mas chega, querido, chega um momento, a mulher de Jó virou para ele e falou, amaldiçoa o teu Deus e morre logo, cara. Ela chegou para mim e falou, César, eu não estou mais suportando isso, está difícil demais. Ela falou, eu quero que Deus nos dê uma resposta. Se Ele não nos der uma resposta, a gente vai ter que mudar isso aí. A gente conversando na sala, ela chorando, e eu também, a gente orando. Já estávamos quase 1 ano nesse propósito. E foi um momento assim que, aquele momento que, né, que só tem água na geladeira e às vezes um potinho de margarina, né? Tem essa fase assim na vida de muita gente, pode margarina, uma. E aí, quando nós falamos isso, ela falou e tal, e foi para o quarto chorando. Eu dobrei meu joelho e falei, Senhor, eu creio no chamado, eu creio que Tu fizeste isso. Estou ao Teu serviço, entendendo a Tua voz. Quando eu estava orando, daqui a pouco eu escuto alguém me chamar. César. Eu falei, fala, estou aqui. Ele falou, posso botar uns negócios aqui na cozinha para você? Eu falei, pode botar aí. E eu escutava toda hora um barulho. Minha esposa no quarto, na sala.
Rapaz, quando eu fui ver o chão da minha cozinha, tudo bem que não era grande, mas estava repleto de compras, de tudo que vocês possam imaginar. Tudo, 15 minutos depois. A minha esposa saiu do quarto chorando. Mais ainda. E ela falou, César, estou contigo. É isso mesmo que Deus tem para a minha vida. E confirmando aquilo no coração dela. Um mês depois nós fomos enviados para pastorear uma igreja. Queridos, não dá para contar tudo. Tenho 6 minutos para terminar essa palavra. Quando Deus chama, Ele vai prover. Quando Deus chama, Ele vai providenciar tudo que te é necessário. Esquece que eu estou falando tempo integral aqui, foi comigo. Tá? O que Deus tem para a sua vida, quando Ele chama, querido, confia. Confia, Ele está contigo. Se Ele te chamou para viver acima da média, viva acima da média. Toma atitudes que normalmente ninguém toma. Se Ele está mandando você tomar, tome essa atitude em nome de Jesus. Porque Ele garante aquilo que Ele manda você fazer. Pode ter certeza disso. Você crê nisso? Você pode aplaudir o Senhor por isso? Não espere por ninguém. Não espere por ninguém, querido. Porque às vezes fica esperando, alguém tem que ir comigo. Eu vou esperar o bom tempo, quando vier os recursos necessários. Não, não espere. Se Deus está falando, é contigo. Ele quer que você experimente algo. Ele está querendo gerar algo no teu coração, na tua vida. Então é você. Não espere que alguém vai até abraçar você e estamos juntos. É isso aí, não rola. Eu sei o que eu vivi naquela época, 40 anos atrás. Ninguém compactuava comigo disso, amados. Mas era comigo, não era com eles. Terceira coisa. Caminhar acima da média, viver acima da média, é necessário você ouvir também uma palavra para que você tome a sua decisão sobre uma palavra. Eu tinha uma palavra de Deus para mim. Era para mim. E Pedro pergunta para Jesus, Senhor, e aí, se é tu, me manda ir ter contigo. E ele ficou esperando. Talvez ele tivesse falado aquilo, falou, ai meu Deus, e agora? E se ele falar, vem? Aí foi o que ele ouviu. Porque tem muita gente que toma uma atitude assim e espera que a resposta seja contrária. Ai, o que eu fiz? Que besteira. Não, eu estava brincando, Deus, pensa. Estava brincando. Mas Pedro, e aí a palavra de Jesus foi qual? Vem! Vem, Carlos! Vem, Rafael! Vem! E aí quando o Senhor fala vem, vai! Vai! Quando o Senhor fala vem, vai! Você precisa de uma palavra. E quando o Senhor libera essa palavra, vai! Porque Ele cumpre a sua palavra. Ele é fiel. Ele é fiel. Ele cumpre, querido. Se Ele falar, vem, pode ir. Pode ir. Mas, Senhor, a tempestade, Ele pediu para andar sobre a tempestade, e agora Tu manda ir. Vai! Lucas capítulo 5, Pedro estava lá, desgostoso da vida, não tinha pego nada aquela noite. Jesus chegou, ministrou uma palavra para ele. E Pedro falou, e aí? Aí Jesus falou, agora tu volta para o mar. Senhor, que história é essa? Volta! Então tá bom, Senhor. Sobre a tua palavra, eu vou lá e vou lançar a rede. E aí ele foi lá, lançou a rede e nós conhecemos a pesca maravilhosa. Quando você tem uma palavra, querido, vai. Vai, porque o Senhor quando fala, Ele vai cumprir, em nome de Jesus, entenda isso. Você está me ouvindo aí, querido? Você que está em casa, se o Senhor liberou uma palavra para a tua vida, vai. Vai, porque Ele vai te respaldar, Ele vai estar contigo. Ele não manda você ir e fica de longe, não. Ele manda você ir e vai contigo. Vai contigo. Vocês estão entendendo, queridos? Espere uma palavra. Quarta coisa. Não espere a tempestade se acalmar. Quando Pedro desceu, o vento estava forte do mesmo jeito. Não, eu vou, mas deixa eu me casar primeiro.
Meus filhos. Deixa eu criar meus filhos primeiro. Deixa eu passar num concurso, Senhor, primeiro. Deixa eu ter uma vida estável financeira agora, Senhor. Quando eu tiver passado naquele concurso, porque agora eu estou estudando, estou focado. Eu não estou dizendo para você deixar de fazer isso não, por favor. Não leve a palavra para o outro lado. Eu quero dizer o seguinte, mesmo que você esteja focado em alguma coisa, se o Senhor trouxer uma palavra, vai. Porque o teu concurso vai sair, teus filhos vão ser criados. Hoje eu estava, esses dias, lá em casa, né? Hoje eu tenho alegria, até pelo meu contexto da minha esposa. Eu moro aqui, meu filho tem um muro, mora aqui. Minha filha agora está morando em cima da minha casa. Todo mundo juntinho. Há pouco tempo atrás, quase que eu fui para Cabo Frio, você lembra, pastor Paulo? Quase que eu fui lá para Cabo Frio, um pastor amigo meu. César, vem para cá, César. Eu sou carioca. Tudo bem que fica a 200 quilômetros do Rio de Janeiro, mas quem conhece Cabo Frio sabe que é um lugar atraente, principalmente pela sua beleza, pela sua orla, se tratar do que é. E um pastor amigo meu de lá, de anos e anos e anos, me convidando para eu estar com eles, e eu cheguei aí, conversei com o pastor Ibe, o pastor recebeu um convite assim, eu estou indo, vou sondar a terra, vou ver. O pastor Ibe falou, vai César, pode ir, nós fomos, ficamos lá. Aí chegou um momento para encerrar, porque a gente fica contando história e o tempo passa. Chegou um momento que bateu aquilo, e meus filhos não vão vir, meus netos não vão estar aqui, e aí nós não demos conta. Aí quando eu olhei para minha esposa, eu percebi que ela estava meio que sem saber o que fazer. Eu parei, falei com ela, meu amor, vamos fazer o seguinte. A gente estava lá já com casa, já quase alugada, nós voltamos para aqui para Brasília, aí chegamos aqui, vamos orar. Ela falou assim, mas César, eu falei, olha, da minha parte, até eu seguro a onda. Está lá em Cabo Frio os meus filhos aqui em Brasília. Mas eu não seguro a onda, estar com você lá e o teu coração aqui perto deles. Você para mim é mais importante do que meus filhos e meus netos. Eu preciso que você esteja bem comigo, porque o meu chamado e o meu ministério não é isolado de você. Nós somos um. Para aquilo que o Senhor me chamou, chamou você. E eu preciso que você esteja bem comigo. E eu percebo que o seu coração está duvidoso. E ela falou, estou, então, bato o martelo. Ela, como assim? Nós não vamos mais. E ela falou assim, mas e aí, tu vai achar que eu? Falei, não vou achar nada, eu te amo, acima de qualquer coisa, e estou entendendo que não é para ir. E ficamos, e viemos para cá, depois eu voltei. Pastor Ibe, não fomos. Resolvemos ficar. Ele, glória a Deus. E estamos aqui. E estamos aqui. Entende, amados? Nós precisamos entender isso. Se a gente ficar esperando a tempestade se acalmar, Jesus. Não vai. O vento forte continua, Carlos. O vento forte está soprando. E Deus fala assim, vem. Vai, mas eu estou. Se o Senhor falou, vai. Mesmo em meio à crise, mesmo em meio à circunstância, se o Senhor deu uma palavra, vai. Quinto, para a gente encerrar, queridos, diz assim, olha, não espera nunca errar. Não, mas se eu for, eu posso cometer erros, eu posso falhar, eu posso errar. E não pensa nisso. O texto fala que Pedro, no meio daquele mover todo, teve um momento que ele tirou um pouquinho o foco, olhou para o vento forte, sentiu a pressão do vento, em meio àquelas águas tempestuosas, teve medo. E logo após o medo, ele começou a submergir. Falhou. Aí tu falou assim, então Pedro falhou. Mas quem andou sobre as águas daquele que estava no barco? Pedro. Quem experimentou o sobrenatural? Pedro. Quem viveu aquela experiência única? Pedro. Mesmo depois ele cometendo uma falha, mas ele viveu o que ninguém viveu. E esse Pedro que nós estamos falando, impetuoso, que viveu esse momento, tomou essa decisão, Samuel, de viver acima da média, a Bíblia diz que esse cara viveu realmente acima da média.
Entende, pastor Aline? Ele viveu acima da média. Logo depois, aqui em Atos, o cara traz um sermão, mais de 3.000 pessoas se convertem, e alguém ainda faz um comentário, né? Aquele comentário tipo, como é que pode? Esse cara está pregando assim, é o improvável, né? Sendo usado por Deus. Esses caras são tudo indoutos, esse cara é pescador, conheço ele, esse cara não tem cultura, que sermão, de onde ele tirou tamanho conhecimento? Mais de 3.000 se converte. Logo depois, ele está pregando para um coxo, que chega para ele no capítulo 3 de Atos, e aí, me dá uma moeda, e fala, moeda, ouro, não tenho não, prata, está difícil aqui o negócio, mas o que eu tenho, isso te dou, em nome de Jesus, levanta e anda. E Pedro estende a mão, diz o texto que Pedro estendeu a mão, e aquele cara levantou e entrou no templo glorificando a Deus, vivendo acima da média. A Bíblia diz no capítulo 5 de Atos, queridos, que as pessoas levavam pessoas enfermas para botar em lugar, porque Pedro ia passar ali, Carlos, ia passar ali, e pela posição do sol, a sombra do seu corpo seria projetada aqui. Então eles levavam os enfermos para colocar, para que a sombra de Pedro, passando por aqueles enfermos, pudessem ser eles curados. Você quer viver acima da média? Entende, minha querida? Toma decisões, não espere pelos outros, não espere bonança. E se ouvir uma voz, uma palavra do Senhor, sai da sua comodidade, sai do seu lugar de conforto, atenda ao chamado, e com certeza, você vai viver o que os outros não viverão. Mas para viver acima da média, você tem que entender, primeira coisa, que você vai fazer o que as pessoas que vivem na média não fazem. Não fazem. Sadraque, Mesaque e Abednego, todo mundo se curvava. Eles não se curvaram. Foram parar na fornalha, mas viram alguém com eles que era semelhante ao Filho do Homem, naquela fornalha. Passeou com eles dentro daquele fogo. Daniel não deixou de orar, acima da média. Era destaque no seu império. Foi parar na cova dos leões. Mas eles experimentaram, conforme dizem alguns, que por uma noite aqueles leões se tornaram vegetarianos. Queridos, em nome de Jesus, vamos colocar em pé. Queria que você adorasse, nós temos uma canção para adorar aqui. Queria em pé justamente por isso. Porque na média, todo mundo, a maioria fica sentada. Acima da média, a gente já se levanta. Acima da média, a gente já começa a fazer o que ninguém faz. Para vir acima da média, a gente começa a tomar atitudes que... Para viver acima da média, queridos, nós precisamos ter atitude de quem vive acima da média. Eu quero liberar essa palavra para vocês nessa manhã, em nome de Jesus, profeticamente. Todos que estão aqui hoje ouvindo essa palavra, entendo o que eu vou dizer, amados. Eu creio particularmente que Deus não traz os seus ao seu templo. Deus não coloca você aí na tela para ouvir essa palavra. Está me ouvindo? Deus não coloca você aí, e nem vocês que estão aqui, para ouvir uma palavra como essa. Para no final, término dessa palavra, você sair daqui e falar, não foi comigo. Porque eu entendo que se não fosse com você, você não estaria aqui nessa manhã. Se Deus não tinha essa palavra para você, você não estaria aqui nessa manhã. Se Deus te colocou sintonizado, se Deus te trouxe a esse templo, a casa dele, essa palavra que o Espírito Santo queria que eu ministrasse, tem tudo a ver com você. Você não foi chamado para viver na média nesses dias. Deus te chamou para viver acima da média. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Aleluia!